O projeto proposto consiste na resolução do seguinte problema: movimentar uma máquina têxtil, indicada por A partir de um motor, indicado por B, por meio de um sistema de transmissão de correias. Além disso, nos foi exigido informar as posições dos eixos que serão montados, os raios das polias, suas velocidades e acelerações angulares, e as magnitudes das velocidades e acelerações em um ponto das periferias. A roda deve ser movida a 4 radianos por segundo no sentido anti-horário, enquanto que o eixo do motor rotaciona no sentido horário a 50 radianos por segundo. A correia deve passar obrigatoriamente pela periferia da roda, porém ficou aberta à equipe a determinação do raio do eixo do motor. Por decisão do grupo e sugerido pelo professor, foi ainda adicionado um objetivo a mais: a resolução do problema visando a construção mais simples possível, respeitando os pré-requisitos e prevendo uma manutenção simples, barata e dimensionada corretamente. Era importante também levar em conta os fenômenos conhecidos como creep e deslize. Creep ocorre devido à diferença de tensão verificada entre os lados tenso e frouxo da correia, devido à sua má dimensão e seu grande comprimento. Já deslize é comum quando a tensão inicial é insuficiente, ou quando há sobrecarregamento no eixo, ou ainda se as próprias correias forem muito longas. Infelizmente, o fenômeno do creep é basicamente inevitável, devido à própria elasticidade da correia. Porém, suas perdas decorrentes de potência são, em geral, mínimas, alterando o rendimento de forma sensível. No entanto, o deslize pode ser evitado, com correto dimensionamento e buscando utilizar correias mais curtas. Para cumprir as tarefas, o grupo as separou em diversas etapas e dividiu entre os integrantes para facilitar e agilizar o processo. Inicialmente, pesquisamos sobre máquinas têxteis em diversos campos, priorizando aquelas similares à do projeto, a fim de torná-la nossa referência na admissão de valores e cálculos e parametrizá-lo. A máquina admitida foi a máquina de Cardar. Por meio dessa pesquisa da máquina, admitimos ser necessário ter mais torque do que rotação na polia de saída, nesse caso, a roda A, devido à aplicação da máquina. A segunda etapa foi a escolha do tipo de correia. Devido às suas grandes vantagens quando comparada a outros tipos, como maiores capacidades de carga, maior transmissão de potências e maior torque, decidimos utilizar as correias trapezoidais em V. Também utilizamos uma correia plana, justamente para inverter o sentido da rotação, uma vez que transmissões cruzadas são menos frequentes e apenas esse tipo de correia realiza esse sistema. No fim, o esquema para a resolução do problema ficou como o seguinte. Com o intuito de facilitar a montagem e, consequentemente, a manutenção, idealizamos um conjunto com 4 eixos e 3 pares de engrenagem, sendo a polia B renomeada para a polia 1 e a polia A para a polia 6. Todas as polias foram planejadas utilizando a metragem em pés, porém, o restante dos cálculos foram feitos em milímetros. As polias 1 e 3 foram adotadas com o mesmo diâmetro. Para que as polias não ficassem com dimensões discrepantes, adotamos uma relação de transmissão próxima de um eixo ao outro. Dessa forma, nenhum par de polias trabalha exigindo muito mais que a outra, e o custo de cada uma fica similar, graças à semelhança entre seus eixos. Por fim, para efeitos de dimensionamento, foi adotado o seguinte regime de trabalho: 4 horas por dia durante 5 dias por semana, totalizando 40 horas semanais. Como referência, adotamos um motor WEG de 1,5 cavalo e de 3.445 RPM como base para o nosso motor. Posteriormente, calculamos a relação de transmissões, o diâmetro dos eixos e polias, as velocidades angulares e das periferias, e também das acelerações angulares nos pontos específicos, gerando o seguinte resultado. Com todos os dados obtidos, modelamos o sistema no software NX e obtivemos o esquema final, concluindo o projeto e resolvendo o problema proposto, alcançando nossos objetivos. Muito obrigado por terem assistido o vídeo sobre o nosso projeto de transmissões de correia.